E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui no estúdio da Alternativa TV para mais uma aula de hidrostática, de preparação para o Enem, nas provas das ciências da natureza e suas tecnologias. Nessas próximas 3 aulas a gente vai fazer uma revisãozinha sobre a hidrostática, as ferramentas básicas e sobre pressão hidrostática na primeira parte. Na segunda parte a gente vai falar um pouquinho sobre o empuxo, uma introduçãozinha sobre o empuxo. E na terceira parte sobre flutuação, um assunto extremamente importante para o Enem, né, e também para os vestibulares que porventura você vai fazer no final do ano. Vamos dar uma olhadinha no slide aqui, ó. A densidade absoluta é a nossa primeira ferramenta, que eu destaco como importante. É uma relação entre a massa do corpo e o seu volume, né? Para encontrar a densidade, a gente abre mão dessa equaçãozinha aqui, D é igual a M sobre V, ou seja, a massa do corpo dividido pelo seu volume. No Sistema Internacional de Medidas, a densidade é dada em quilogramas por metro cúbico. Isso porque a massa aqui em cima ela é medida em quilogramas, o volume no sistema internacional é medido em metros cúbicos. Mas pode também, no sistema usualmente, a gente pode encontrar a densidade também medida em gramas por centímetro cúbico. Daí uma importante conversão que a gente faz aqui dentro de densidade, né? A maioria das provas traz a densidade no sistema usual, em gramas por centímetro cúbico. Para fazer a transformação, a gente tem que multiplicar por 10 a terceira. Aí a gente já consegue a densidade em quilogramas por metro cúbico. Então, por exemplo, da água, a gente tem uma massa específica, uma densidade igual a 1 grama por centímetro cúbico, que multiplicado por 1000, 10 a terceira, fica igual a 10 a terceira quilogramas por metro cúbico. Dá uma olhadinha aqui nesse slide. A gente percebe que aqui a gente tem um recipiente onde existem 3 substâncias com cores diferentes, destacadas com cores diferentes, e a gente percebe que, pelo fato de elas não se misturarem, elas têm densidades diferentes. Aquela que tiver a menor densidade, ela vai ficar por cima, a densidade intermediária, ela vai ficar no meio, portanto, esse líquido branquinho aí, e embaixo, um líquido vermelho que tem uma densidade que é maior do que os outros 3. A segunda ferramenta importante aqui no estudo da hidrostática é a pressão. Pressão é uma grandeza definida como uma força de aplicação dividido pela área onde ela está sendo aplicada. Dê uma olhadinha no slide. Aqui a gente tem uma área que eu desenhei aqui, que eu fiz um desenho em azul. Aqui uma força inclinada que está sendo aplicada sobre essa área e ela pode ser decomposta, essa força inclinada, ela pode ser decomposta em 2 outros vetores. Um vetor na vertical, perpendicular à superfície, um outro vetor na horizontal, paralelo à superfície. Esse vetorzinho que fica paralelo à superfície, ele está associado ao escorregamento provocado pela força. Não tem nada a ver com a penetração que ela poderia provocar. Agora, esse vetor que eu destaquei aí no desenho, que é o Fx, ele é um vetor perpendicular à superfície, ele tende a fazer uma compressão sobre essa superfície e a pressão vai ser definida em relação ao módulo dessa força, desse vetor. Então a gente vai ter o módulo da força Fx, ou seja, o valor dela, dividido pela área de aplicação. No sistema internacional, pressão é medida em newtons por metro quadrado. Por motivos óbvios também, né, galera? Aqui a gente tem pressão, que é força em cima, e área embaixo. A força é medida em newtons, a área é medida em metros quadrados. A gente pode também, no sistema internacional, chamar esse newton por metro quadrado de Pascal, galera. Pascal, homenagem ao físico, daí escrito com letra maiúscula, né? Homenagem ao Blaise Pascal, que muito contribuiu para o estudo da hidrostática. As outras unidades de pressão que a gente costuma trabalhar no dia a dia são essas aí que estão na tela. Dê uma olhadinha. Aqui a gente tem a pressão de 1 atm, que corresponde a 10 a quinta newtons por metro quadrado. Galera, 10 a quinta é o 1 seguido de 5 zeros, portanto, 100 mil. Então, 1 atm, uma atmosfera, que é a pressão que a gente tem ao nível do mar, vai ser igual a 100 mil newtons por metro quadrado. Veja bem que interessante essa unidade. Newton por metro quadrado significa que são recebidos 100 mil newtons de força de compressão para cada metro quadrado de área no nível do mar, né? Então a gente poderia pensar assim que a área média do nosso corpo gira em torno de 2 metros quadrados. Então a gente vai ter um metro quadrado na frente, 1 metro quadrado atrás, e a gente vai estar recebendo do ar uma força igual a 100 mil newtons para cada lado do nosso corpo. Ou seja, é uma força muito grande, mas que a gente está acostumado, né, já está acostumado a conviver com ela, né? Aliás, ela proporciona a vida para a gente.
Esses 10⁵ newtons por metro quadrado também corresponde aí, ó, 760 milímetros de mercúrio, que é igual a 10 MCA. Galera, 10 MCA significa 10 metros de coluna de água, ou seja, uma coluna de 10 metros de água exerce uma força suficiente para provocar uma pressão igual a 1 atm, ou 10⁵ newtons por metro quadrado, 10⁵ pascal, ou 760 milímetros de mercúrio, né? Então, quando a gente está ao nível do mar, a gente recebe já da atmosfera uma pressão igual a 1 atm. Quando a gente mergulha, a cada 10 metros de profundidade que a gente vai, a gente tem um acréscimo de 1 atm. Então, uma pessoa que está lá na água a uma profundidade de 10 metros, efetivamente ela recebe uma pressão de 2 atms. Um devido à atmosfera e um devido aos 10 metros de coluna de água que fica em cima dela. A próxima ferramenta importante, transformação de volume, coloquei aqui só para dar uma relembrada para vocês nesse slide, que 1000 centímetros cúbicos, galera, corresponde a 1000 ml, ou seja, cada ml é igual a 1 centímetro cúbico. Isso tudo é igual a 1 litro. 1000 decímetros cúbicos são 1000 litros, ou seja, galera, 1000 decímetros cúbicos igual a 1000 litros significa que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, que é igual a 1 metro cúbico. A gente precisa bastante dessas transformações, porque o exercício ele pode trazer para a gente, né, a questão do Enem pode trazer para a gente um valor no sistema usual que a gente tem que transformar para o sistema internacional. Então guarda bem essa relação. Agora vamos ver uma aplicação em um exercício muito interessante, muito legal. Dê um bizuzinho aí, ó. Um tijolo com as dimensões indicadas é colocado sobre a mesa com um tampo de borracha, inicialmente de madeira mostrado em 1 e posteriormente na maneira mostrada em 2. Então aí você percebe que o primeiro tijolo está deitado e o outro tijolo está em pé. Quando ele está deitado na situação 1, a área de contato com a superfície é maior do que na situação 2, embora o peso seja exatamente o mesmo. Aí ele continua e fala: na situação 1, o tijolo exerce sobre a mesa uma força F e uma pressão P1. Na situação 2, a força e a pressão exercidas são F2 e P2. Nessas condições, pode-se afirmar que... Bom, a alternativa correta vai depender da nossa resolução. Veja bem, como o peso dos dois blocos são iguais, por possuir a mesma massa, ou seja, a força que vai ser aplicada na superfície vai ser a mesma, concluímos que aquela que tiver a menor área terá a menor pressão. Dá uma olhadinha na equação aqui, galera. Ó. Pressão é força sobre área. Quanto maior a área, menor a pressão exercida. Quanto menor a área, maior a pressão exercida com a mesma força. Então daí o motivo da gente pegar e utilizar uma tachinha com uma ponta fina, um prego com uma ponta fina, porque a pressão exercida na ponta, pelo fato da área ser pequenininha, ela é maior. Quando a gente amola a faca para cortar melhor o alimento, a gente faz isso no intuito de aumentar a pressão sobre o alimento. Então, diminuindo a área de contato da faca com o alimento, ou seja, afiando a faca, a gente consegue diminuir essa área e aumentar a pressão e facilitar o corte. Beleza, galera? Então vamos dar uma olhadinha agora no próximo item da aula, que é pressão hidrostática. Pressão hidrostática é uma pressão exercida pelos líquidos ou por uma coluna de líquido sobre um corpo, sobre uma região. E essa pressão hidrostática, ela depende do líquido, portanto da sua densidade, do G, ou seja, do local, e do H, da coluna de líquido. Agora veja bem, que aproveitando essa pressão hidrostática, a gente pode já definir um princípio chamado de princípio de Stevens. Dê uma olhadinha no slide. Aqui a gente tem dentro do recipiente dois pontos, ponto A e ponto B, portanto, uma diferença de altura ΔH. A diferença de pressão entre as duas regiões, A e B, é igual à pressão hidrostática exercida pela coluna de líquido. Aí a gente pode escrever assim, galera, ó, a variação de pressão, o ΔP dessa coluna entre os pontos A e B, vai ser igual a dGH. Aí a gente pode escrever o ΔP como sendo a pressão em B, final, menos a pressão em A, inicial. Dessa forma, se a gente substituir nessa equaçãozinha aí, a gente vai encontrar a pressão de B lá no fundo como sendo a pressão devido à coluna que está em cima do ponto A, mais a pressão hidrostática dGH devido à coluna de líquido ΔH. Então a pressão efetiva vai ser igual à pressão hidrostática que está em cima do ponto A, mais a pressão exercida pela coluna de líquido, que seria a tal da pressão hidrostática que a gente viu no slide anterior. Vamos dar uma olhadinha no exercício para finalizar essa aula.
Um tanque contendo determinado líquido está na superfície da Terra, no local ao nível do mar, onde a pressão atmosférica é igual a 1 vezes 10 a quinta pascal. Portanto, galera, ao nível do mar. Nessas condições, a pressão total no fundo do tanque é igual a 1,3 vezes 10 a quinta pascal. Galera, essa pressão é maior porque vai existir uma coluna de líquido em cima do fundo do tanque. Então, além da pressão atmosférica, a gente tem também a pressão devido à coluna de líquido. Se esse tanque for levado para a superfície da Lua, onde não há atmosfera e a aceleração da gravidade é 6 vezes menor na superfície da Terra, a pressão total no fundo passará a ser em pascal igual a... Vamos dar uma olhadinha na resolução. Então aqui a gente tem o recipiente com uma altura H, pressão atmosférica em cima. No fundo desse recipiente a gente tem uma pressão de 1,3 vezes 10 a quinta. Então, pressão no fundo, pressão total, 1,3 vezes 10 a quinta, igual a pressão atmosférica 10 a quinta multiplicado por dGH. Ou seja, 10 a terceira da quilogramas por metro cúbico da densidade da água, e o G no sistema internacional igual a 10 metros por segundo ao quadrado multiplicado por H. Passando esse 10 a quinta para lá, ele vai subtraindo, vai ficar 0,3 vezes 10 a quinta igual a 10 a quarta H. Passando 10 a quarta dividindo, a gente vai ter um valor igual a 3 metros. 3 metros de coluna de água nesse recipiente. A gente leva isso para a Lua, como na Lua não há atmosfera, não haverá pressão sobre o líquido, assim, pressão total é igual a dGH, substituindo os valores. Para a água, 10 a terceira quilogramas por metro cúbico de densidade. O G na Lua é 1,67, né, 6 vezes menor, 1,67 multiplicado pela altura 3, que é igual a 5 vezes 10 a terceira pascal. Então, isso corresponde, vamos dar uma olhadinha ali, ó, a alternativa B, 5 vezes 10 a terceira pascal. Bom, galera, é mais ou menos isso nessa primeira aula. Destacamos aí algumas ferramentas como a densidade absoluta, a pressão, né, a transformação de volume, depois uma aplicação direta da pressão de densidade na determinação da pressão hidrostática, que é dGH, né, densidade, multiplicado pela aceleração da gravidade, multiplicado pela altura da coluna de líquido. E a gente falou também depois do teorema Steven, ou princípio de Steven, né, que fala que a diferença de pressão entre dois pontos dentro do mesmo líquido vai ser igual à pressão hidrostática dGH. Muito bem, para a próxima aula a gente vai fazer uma recordação do empuxo e depois uma aplicação do empuxo em flutuação. Muito bem, galera, um abraço e até mais.